uma estrela matutina de suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra dentro de você, descubra o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia e ilumina. Olhe pra descubra o brilho do amor. Acenda e faz nascer e faz nascer. Vamos agora
Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos hoje aqui mais uma vez reunidos para mais uma palestra. Hoje nós teremos nossa irmã Denise, que estará aqui conosco. Vou até abrir o microfone dela. Tudo bom, Denise? Bom dia. Bom dia! Então, eu quero iniciar começando com aqueles avisos que a casa sempre pede para que nós venhamos a passar aqui. A campanha das bolsas de Natal continua. Ainda existem crianças que não foram ainda agraciadas por serem apadrinhadas, né, para receberem o presentinho de Natal. Essa campanha é uma campanha muito bonita, muito bacana que a casa faz já há anos. E neste ano, infelizmente, por conta do que estamos vivendo, está complicado da gente conseguir que as pessoas ajudem, que as pessoas auxiliem para que esse trabalho continue, né? Nós já temos bastante pessoas que já aderiram à campanha, que já pegaram as bolsas de Natal, mas ainda tem algumas crianças que não foram ainda agraciadas de terem sido escolhidas para receber os presentinhos. Na bolsa é um kit de higiene, uma vestimenta, um calçado para aquela criança. Então a pessoa escolhe a criança, a idade, e ali tem todos os dados de quais os tamanhos da criança, de calçado, vestimenta, né? E mais o kit de higiene pessoal. Então a criança fica muito feliz, se a pessoa quiser, pode colocar um brinquedo, alguma coisa também, fica a critério da pessoa. Uma coisa que a casa pede é que se a pessoa quiser agraciar mais de uma criança, que seja da mesma mãe, que fica mais fácil para cada fazer o trabalho, tá? Para não pegar crianças diferentes, de famílias diferentes. Outra coisa que eu queria colocar aqui, para todos aqueles nossos frequentadores da casa, que agora são virtuais, que nós possamos também assistir as palestras que estão sendo disponibilizadas no nosso canal do YouTube. E pedir para que deem lá o like, tá? Que isso ajuda a conta da casa no YouTube. E também se inscreva para receber as atualizações de quando um vídeo é inserido, né? Isso é muito bacana. E fica lá disponível para quem quiser assistir a qualquer dia, qualquer hora, rever várias palestras. Os conteúdos lá já tem bastante, já tem dezenas de conteúdo lá, de palestra, de tudo. Então, eu gostaria de convidar a todos vocês para conhecer o nosso canal no YouTube. Também é SEAC Espiritismo Cabo Frio, tá? Eu quero agradecer também, mais um pedido que a casa faz, aqueles sócios que estão contribuindo, que estão fazendo os depósitos das suas contribuições mensais na conta do tesoureiro, e que vem auxiliando muito a casa a se manter nesse período difícil. A casa entende aqueles que não podem, porque para muitas pessoas ficou muito complicado, mas ainda assim agradece. E agradecemos a todos que nos acompanham aqui nas palestras. Isso nos dá força para continuar, né? Trabalho tão bonito, os palestrantes que vêm conosco, isso nos auxilia. Agora eu vou fazer a leitura de uma página para iniciar a nossa manhã de estudo. A página é da Agenda Cristã, lição 10. O título é Nos Momentos Graves. Use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas, em vez de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero.
O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Agora quero convidar todos vocês, irmãos e irmãs, para juntos elevarmos nosso pensamento ao alto e agradecer por tudo que temos passado, pela proteção divina da espiritualidade em nossas vidas. Senhor Deus, Pai de infinito amor e bondade, Jesus, Mestre amado querido, Maria Santíssima, sua mãe, que tanto nos ampara, nos protege, os benfeitores espirituais da nossa casa, os benfeitores espirituais que nos acompanham, nossos espíritos protetores, nossos mentores espirituais, que todos possam estar neste momento presente conosco, nos acompanhando, nos auxiliando, mais essa manhã de aprendizado, que possamos absorver esses ensinamentos, que possamos ser multiplicadores desta doutrina maravilhosa. Agradecidos estamos, Senhor, de tantas bênçãos em nossas vidas. Pedimos proteção, Senhor, para todos aqueles que se encontram nos hospitais, enfermos, doentes, aos familiares que se encontram em tormenta, aflitos, que eles possam ser tranquilizados, que a equipe médica seja protegida e amparada pela espiritualidade, para que possam juntos nos auxiliar no combate a esta pandemia. Quero pedir, Senhor, proteção para todos aqueles trabalhadores que se encontram na linha de frente, trabalhando em prol da sociedade, colocando-se em risco para não deixar que a sociedade pare. Agradecidos estamos, Senhor, por toda a sua proteção, por todos os seus desígnios, que no momento não entendemos, mas que futuramente iremos compreender. Quais foram as necessidades de passarmos por essas provas, que possamos ter forças para passarmos bem. Obrigado, Senhor, esteja conosco, nos protegendo, nos bendizendo, nesta manhã, que assim seja. Denise, eu não vi aqui a sua tela, tá, do PC, habilita ela, por favor, aí, que ela não está aqui para mim. E eu vou deixar com você a palavra, mas antes eu queria ver sua tela liberada aí no share screen. No share screen, só um pouquinho. Aqui. Share screen, aí clique em cima, habilita o áudio, não esquece, para o vídeo. Habilitei. Isso. Foi compartilhar. Isso, ela já está aqui. Quando você começar a projeção, você já vai começar agora, né? Já vai abrir ela, né? Tá Tá bom? bom, pode abrir. Eu estou saindo aqui e volto ao final.
Boa Tá, palestra, ok. tá? Com Deus. Já apareceu aí? Já está aqui, tá? Não, Só tirar aquele ocultarzinho lá que tá, tá bom. tá? Tá. Foi? Tô aqui, foi. Estamos ansiosos para começar. Então, estão aí, né? Primeiramente, bom dia a todos vocês, um bom domingo, que seja um dia muito pleno de vibrações positivas. Nós hoje estamos trazendo para você um tema que, para mim, foi muito importante no estudo, porque muito me acrescentou. Fala-se da inteligência emocional, sabedoria do coração. E a razão pela qual eu trago esse estudo é porque eu estava fazendo uma pesquisa para outro assunto, né, ligado à arte espírita, e eu estava escrevendo um artigo, né, um artigo científico para a arte espírita, e nas minhas pesquisas através da internet, eu fui procurar esse tema sobre inteligência emocional e descobri 309 mil artigos científicos que abordam a questão inteligência emocional. Me surpreendeu demasiadamente, porque eu não imaginava que fosse um assunto academicamente sendo trabalhado. E isso foi em novembro de 2019, provavelmente esse número já aumentou. Mas seja como for, a gente percebe que as inteligências emocionais, ou melhor dizendo, as inteligências múltiplas, e especificamente a inteligência emocional, ela é um assunto já trabalhado já há bastante tempo, né? E recentemente a gente se deparou com essa apresentação de Rubens Alves no livro Cenas da Vida, onde ele fala: as inteligências dormem. Inúteis são todas as tentativas de acordá-las por meio da força e das ameaças. As inteligências só entendem os argumentos do desejo. Eu achei isso fantástica, porque se nós observarmos assim a criança desde a primeira idade, né, a primeira fase infantil, até a maturidade, ninguém aprende nada forçadamente. Tem que haver um desejo. E eu assisti uma colocação muito interessante, um depoimento de uma professora aqui da nossa cidade de Araruama, em que ela é professora de matemática, e ela comentando que ela foi surpreendida pelo pedido de um garotinho, um aluno da sala dela. Devia ter uns 9 para 10 ou 10 para 11 anos, não me recordo muito bem a idade dele, mas ele chegou perto dela e disse assim: professora, estou querendo aprender a fazer contas, aprender a fazer multiplicação, divisão, quero equação, quero aprender matemática. E ela ficou se surpreendida, porque é difícil você encontrar um aluno muito interessado em querer aprender, especialmente a matéria da matemática. E ela falou assim: nossa, você quer aprender matemática? Que bom! Mas o que te levou a aprender a fazer matemática? Aí ela falou assim: não, porque assim, onde eu moro, né, a gente vai precisar ter alguém que faça as contas de quanto foi vendido. Ela falou assim: de quanto foi vendido o quê? Ela falou assim: professora, você sabe, né? Aquilo. E aí ela então se deu conta que a motivação pelo qual o aluno desejava aprender a fazer contas era para fazer a contabilidade do tráfico de drogas. Essa é uma realidade triste, mas também ela expressa o quanto é importante o despertamento do bom interesse, da boa motivação para fazer crescer, né, o conhecimento entre os indivíduos. Mas a gente, para falar de inteligência emocional, a gente tem que resgatar um pouco dessa ideia que já vem sendo muito divulgada nos nossos dias atuais,
que é a questão das inteligências múltiplas. E falar de inteligências múltiplas é falar de Howard Gardner. Mas antes dele aprofundar as suas pesquisas acerca das inteligências múltiplas, o primeiro momento em que isso aconteceu de uma maneira ainda muito rudimentar foi no início do século XX, mais precisamente com o senhor Alfred Binet, que era um psicólogo, em Paris, e lá em meados de 1900, que foi procurado por um grupo de senhoras que queriam questionar para ele se haveria um meio de detectar por que os seus próprios filhos tinham médias diferentes nas aulas escolares. Então, o que fariam na mesma família, né, com as mesmas oportunidades, com as mesmas motivações, filhos distintos terem resultado melhor do que o outro? E elas queriam saber a razão, porque elas se preocupavam onde estava havendo algum erro da parte dela com relação à educação. E ele, então, desenvolveu um método, né? Um método analítico, no qual ele, então, definiu o que hoje nós conhecemos como QI, ou seja, coeficiente intelectivo, né? E aí, mas nessa época não foi um resultado assim muito divulgado, não se alcançou grande interesse. Mas foi verdadeiramente assim, muito interessante e teve uma grande repercussão quando o exército americano selecionou 1 milhão de recrutas para a Primeira Guerra Mundial e desenvolveu esse método de escolha desses soldados em especiais através do método do Alfred Binet, que é o QI. Gardner, então, já começou a entender nos seus estudos psicológicos essa questão e começou a questionar também sobre como seria o resultado de uma forma mais específica, que não fosse assim tão analítica. E ele procurou, então, muitas fontes, né? Procurou, aliás, populações. Quando a gente trata de termos acadêmicos e nós queremos estudar assim grupos específicos, a gente usa essa terminologia, população. Então, ele procurou a população de marinheiros, uma população de sacerdotes, uma população, né, de artistas, uma população de engenheiros navais, de engenheiros agrônomos, e foi começar a distinguir o que dava, na verdade, a característica, a habilidade, o desenvolvimento para aquela área, para aquele talento específico. E ele, então, colheu vários resultados e lançou a sua pesquisa. Mais adiante, ele foi também observar que outros tipos de apresentação de pessoas tinham o fracasso, né? Tinham uma deficiência em determinada área. Mas antes de falar sobre essa questão, nós vamos ver aqui quem é Howard Gardner. Ele era um professor de psicologia da Universidade de Harvard e ele era neuropsicólogo. Tratou a neuropsicologia no Hospital de Boston. E ele procurou esses artigos, né, serem compilados no livro chamado As Estruturas da Mente, lançado na década de 80. O livro, então, foi o primeiro que apresentou esse conceito de inteligências múltiplas. E passou a acompanhar as trajetórias, né, dessa população de alunos que, mesmo com a mesma oportunidade de acesso ao saber, não tinham os mesmos resultados que outros. Ou seja, eles se encontravam no mercado de trabalho, num ambiente escolar, com certas deficiências ou fracassos, infelizmente, né?
Então, a questão do QI foi uma tentativa dele ampliar esse conceito, né? Não era só, não poderia o seu indivíduo ser medido apenas pelo coeficiente de inteligência. Tinha que ter algo mais que fizesse esclarecer e entender as diferenças desses indivíduos. E aí ele ampliou mais o seu conceito e começou também a estudar a população de pessoas que tinham alguma patologia cerebral. Então, lesões, né, contusões, a síndrome de Down, né, enfim, outros tipos de limitações da inteligência que apresentavam uma deficiência numa determinada área e um sucesso em outros tipos, né, de talentos. Né? Então, ele foi, então, pesquisar isso e desenvolveu a questão das inteligências múltiplas, apresentando 7 regiões específicas, não é? Então, ele começou a trabalhar a questão da região da inteligência sinestésico-corporal, a logístico-matemática, a linguística, a intrapessoal, a interpessoal, a naturalista, a espacial e a musical. E o que seriam essas inteligências? Né? Eu não vou aqui apresentar em profundidade, eu vou mostrar para vocês, de uma forma bem resumida, o que seriam essas. Quando ele fala sinestésico corporal, são aqueles indivíduos que usam, né, a parte do movimento corporal e passam a, por exemplo, operacionalizar, a movimentar motores, coisas, né, apetrechos. São aquelas pessoas que trazem essa habilidade de operacionalizar. Então, você vê assim, indivíduos que às vezes têm uma deficiência na área da linguística, mas são excelentes pessoas no desenvolvimento de montar coisas, né? De consertar coisas. São aquelas pessoas que trazem assim uma facilidade muito grande de usar certos apetrechos, no modo geral. E, nesse sentido, a gente lembra muito, assim, aquela questão dos artistas, principalmente quando a gente fala do Cirque du Soleil, né? Onde eles fazem aqueles movimentos aéreos, onde eles usam malabarismo, né? Onde eles usam a própria questão do contorcionismo, que são essa parte do movimento corporal, onde tem assim, uns desempenhos fantásticos. A área logístico-matemática, o próprio nome diz, né? Às vezes ele não tem uma capacidade de operacionalizar objetos, coisas, apetrechos, mas a mente racionaliza números, né? Começa a descobrir equações, caminhos alternativos, onde a resposta vem através da matemática, né? A linguística, quando você vê aqueles indivíduos que têm aquela amplitude, né, de expressar-se através dos caracteres da língua, né, dos idiomas, onde eles conseguem construir romances, né, poemas, onde ele consegue fazer com que a língua, a expressividade linguística, ganhe um diferencial fora do normal. A intrapessoal são aqueles indivíduos que têm aquela capacidade de se auto-enxergarem, né? De avaliarem a si próprios, né? De ver o seu mundo íntimo, trazer uma filosofia pessoal madura, onde a questão do ser, do viver, existir, transcende também as outras áreas do seu cotidiano. E a interpessoal é aquelas pessoas que trazem aquela facilidade de relacionamento, né? De se envolver, de entender o outro, de fazer com que o outro
seja acolhido pelo seu pensamento, que seja aceito. Então, ele tem aquela comunicação com o outro, ele percebe os indivíduos, os diferenciais de cada um. Então, isso é o interpessoal. O naturalista, o próprio nome diz, né? O viver na natureza, compreender o sentido do mundo, do meio ambiente. O espacial é aquele que realmente sabe, tem uma visão de mundo maior, né? Tem uma capacidade de estar nas alturas, vamos dizer assim, né? Seja nos lugares altos, de fato, como também, né, em ambientes muito fechados. Eles conseguem se adaptar e criar em cima desses ambientes. E o musical é aquela pessoa que é capaz, né, de entender a sutileza da sonoridade, né, os sons, né, e a gente vê Beethoven, vê esses grandes músicos que retiram sons de coisas e pequenos objetos e fazem disso uma sinfonia. Então, para Garner, o propósito da escola seria não um pacote fechado, mas seria oportunizar cada indivíduo a descobrir, né, a sua tendência ao conhecimento. Seria em qual área? Musical, linguística, né? Seria corporal, seria interpessoal. Então, a gente vai observando que ele busca essa mudança de padrão. Por quê? Porque nem todas as pessoas têm os mesmos interesses, não têm as mesmas habilidades. E nem aprendem da mesma forma, da mesma maneira, no mesmo tempo, com a mesma maturidade. E também porque ninguém pode aprender tudo que há para ser aprendido. A vida, se a gente for olhar pelo tempo, pela linha temporal de uma encarnação, a gente vai ver que ela é curta para tanta coisa a ser aprendida. Então, a tarefa do especialista na avaliação não seria um pacote fechado, né? Que teria que ser certo, errado, preto e branco. Não, deveria ser, né, focado para cada indivíduo. Não uma educação de massa, mas uma educação individualizada e preocupada com, de fato, a vida daquele indivíduo no seu contexto social, valorizando o que ele tem de melhor e não impondo a ele, coagindo a ele a ser aquilo que ele não traz na sua natureza. Então, essas inteligências, todas aqui citadas, né, não foi abordado por ele a questão da inteligência emocional. Mas o que seria, então, a inteligência emocional? Para você entender melhor, eu li um artigo, uma reportagem muito interessante que aconteceu nos Estados Unidos. E, na verdade, era uma editora, durante a crise dos anos 80, teve uma editora americana que comportava cerca de 200 jornalistas e editores, mais ou menos, que por conta daquela crise econômica havida naquele tempo, ela se foi obrigada a encerrar suas atividades. E foi escalado para apresentar, né, o fim, né, das jornadas dessa editora, uma pessoa. E essa pessoa chegou perto, reuniu todos numa sala e ali contou, né, que a situação econômica foi difícil, que eles não conseguiram superar a crise econômica e começou a discorrer sobre o sucesso da sua concorrente. Então, o seu discurso todo estava focado no sucesso da sua concorrente, que com capacidade, com criatividade, com esforço, né, ele conseguiu superar a crise e saiu até vencedora de um prêmio de Cannes. E que, portanto, eles estavam ali, né,
infelizmente, né, incomodados com aquela situação, daquela fala, daquele discurso. Alguns colegas começaram a se sentir muito mal, e uns começaram a se remexer nas cadeiras, o outro começou a falar críticas em voz baixa, outros mal-humorados, porque aquela pessoa estava colocando o concorrente num pedestal, e eles, como é que eles ficaram, né? Será que a culpa era deles, por eles não terem conseguido superar a crise? Aquele mal-estar gerou, assim, um falatório muito grande. E então foi convocado pela diretoria da redação um outro indivíduo no dia seguinte para apresentar aquela situação de uma forma mais educada possível, não é? E essa pessoa chegou então e falou não sobre a crise, ele falou sobre a profissão do jornalismo. E ele começou dizendo que cada um daqueles que estavam ali presente havia dentro deles uma motivação muito grande para o jornalismo, que era o amor pelo qual eles estavam a viver. E que não desistisse da profissão de serem profissionais da mídia jornalística, que eles deveriam insistir, porque era o jornalismo que dava a informação necessária para que a sociedade tomasse ciência do que estava acontecendo no mundo, no campo da política, no campo da economia, no campo do lazer. Que eles tinham esse papel fundamental e que, portanto, tinha capacidade de poder levar, continuar a bandeira da divulgação. Que ele tinha certeza de que onde quer que eles fossem buscar um novo emprego, eles seriam bem recebidos, porque eles eram competentes naquilo que faziam. Aí eu pergunto para vocês, entre essas duas falas, qual é a que mostrou, né, um comportamento de empatia? Evidentemente, no segundo, não é mesmo? Porque ele soube apresentar uma dificuldade de uma forma que a emoção dos indivíduos fossem positivas e não negativas. Essa é o papel da inteligência emocional. E a partir dos anos 90, vieram dois pesquisadores trazer um conceito especificamente que foi extremamente difundido para a sociedade acadêmica da época, que trabalhava a questão da psicologia e especificamente da inteligência emocional. Peter e John, eles publicaram um artigo onde a definição de inteligência emocional foi a capacidade de perceber e exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento, compreender e raciocinar com ela e saber regulá-la em si próprio e nos outros. E dividiu a inteligência emocional em 4 grandes pilares: percepção, uso, entendimento, controle da emoção. Então, é preciso que a gente entenda que a questão da inteligência emocional, através desse pilar, onde se traz um conceito novo de inteligência. A inteligência não é só o racional, mas é também uma multiplicidade de envolvimento que envolve tanto emoção quanto razão. Veio Daniel Goleman e trouxe para a gente um livro que foi também best-seller em 1995 e continua aí sendo fonte bibliográfica de vários cursos acadêmicos. Fala-se de inteligência emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente. E ele, então, colocou uma coisa muito interessante, que foi: a par da inteligência do QI, existe o QE, ou seja, quociente emocional, que é, na verdade, a segunda inteligência.
Então, ele foi colocando de que, para se estabelecer essa correlação entre os dois conceitos, ele teve que acoplar entre aquelas inteligências múltiplas de Gardner, lá no início que eu falei para vocês, ao conceito do senhor Binet, de Paris, aquele psicólogo de 1900. Porque, se nós observarmos bem, nós agimos em todas aquelas áreas apresentadas por Gardner, né? Nós desenvolvemos saberes e habilidades no campo da linguística, da matemática, né? Da corporal. Nós temos isso tudo dentro de nós. O que nos falta agora é começar a entender como o emocional atua e desenvolve em cada uma dessas regiões. E aí ele falou, né, da importância da inteligência emocional como sendo uma atividade de percepção individual de si próprio, o controle que se deve ter sobre essas emoções no seu desenvolvimento de saberes, de inteligências, e o quanto que elas podem ser aplicadas de maneira que tragam um resultado positivo para si e para o outro. Ou seja, como essas emoções impactam, né, atuam no nosso organismo, né, no físico, e como isso se repercute ao longo do tempo. Esse foi o grande referencial de tratamento da questão da inteligência emocional. Mas nós não podemos falar de inteligência emocional somente de uma forma restrita ao conhecimento que a gente tem do cotidiano acadêmico. Não, a gente tem que começar a olhar hoje para os nossos dias atuais. E que dias nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje o aqui e agora, como você. Eu aqui do outro lado da tela, você aí deste lado, me ouvindo através de um mecanismo ao qual que nós denominamos de rede social. E então ficamos assim. Se existe a inteligência emocional, como eu projeto a minha pessoa para você do outro lado da tela? E nós vemos aí casos onde as pessoas não têm aquela maturidade psicológica e falam o que querem, dizem o que querem, né? Sem freios, sem perceberem, como a gente fala da inteligência emocional, segundo o conceito, né, de afetação, ou seja, se deixar afetar e afetar o outro, como a sua imagem, a sua fala estão afetando quem está do outro lado. É muito interessante isso, não é? Eu vi uma reportagem no ano passado também, apresentou um Fantástico de uma jovem senhora que teve um relacionamento e rompeu esse relacionamento. A pessoa ficou inconformada e começou a difamá-la pelas redes sociais, colocando falsas verdades e postando imagem de nudes daquela pessoa naquele relacionamento, né? A pessoa perdeu o emprego, se mudou da cidade, foi morar em outro estado, entrou no processo de depressão, e isso já fazia em torno de 6, 7 anos, e ela não havia se recuperado. Então, veja só como a inteligência emocional, no cenário moderno virtual, elas têm um alcance que a gente, às vezes, não consegue mensurar. A importância, portanto, de a gente ter um autocontrole, da gente perceber as emoções que estão latentes em mim, que estão latentes no outro, não é? A importância de você gerenciar as suas emoções de maneira que você tenha uma consciência da resposta emocional em si próprio e também no outro. Então, ter inteligência emocional é isso, é ter responsabilidade, é ter autoconhecimento e é ter controle.
E a gente passa, então, a perguntar, se questionar, por que é importante desenvolver a inteligência emocional, né? Porque a inteligência emocional é essa capacidade de administrar, não é? Então, a gente vê que a inteligência emocional, ela precisa ser aplicada diariamente. Por que diariamente? Porque esses desafios são diários. Todo dia nós temos que acordar, nós temos que dar conta das nossas tarefas, nós temos que prestar contas, né, do que fazemos, não é? Nós temos que vencer os desafios do dia a dia, né, do tempo, da rotina, do conhecimento, da labuta de forma geral. E todo dia é inevitável, nós passamos por pressões constantes, né? Nós vamos sendo cobrados pelo chefe, nós somos cobrados, né, pela política municipal que nos impõe determinadas regras e impõe novos costumes ou derrocadas de velhos hábitos. Nós, então, estamos vivendo emoções constantemente, em altos e baixos, né? E essas emoções, querendo ou não, elas estão sendo espargidas, elas estão sendo levadas àqueles que estão mais próximos de nós, seja eles os elementos, os indivíduos da nossa família, seja eles os colegas do nosso trabalho, seja eles os companheiros da nossa casa espírita. Essas emoções, elas estão aí a nos envolver, elas estão agindo com uma forma bem sutil, de uma maneira bem frequente e constante em nossas vidas. E nós não nos damos conta disso. Muitas das vezes a gente passa desapercebido, não nos questionamos qual foi, e aí eu pergunto para você também, qual foi a emoção que mais dominou o seu dia ontem? Qual é a emoção que até o presente momento dessa fala está lhe dominando? Então, a gente, às vezes, não tem essa percepção, a gente se desconhece nesse sentido. E essa falta de desconhecimento, de perceber, de analisar, de refletir, de controlar, de gerenciar, aplicar no dia a dia, nos leva a um estado de ansiedade e depressão. Então, o Instituto que representa o estresse no Brasil, coloquei aí, ISMA, ele diz que a cada 10 brasileiros do mercado de trabalho, 9 apresentam sintomas de ansiedade e depressão. Então, o que seria, na verdade, a inteligência emocional? Qual o papel dela, né? Primeiro que a gente tem que entender que a inteligência, a emoção, ela é muito mais dominante do que a razão. Nós reagimos emocionalmente primeiro, enquanto que o cérebro fica, né, a inteligência racional, ela fica analisando. Então, o cérebro emocional, ele reage mais rápido e, portanto, as emoções, elas estão muito mais à flor da pele do que o cérebro racional, que é mais analítico. Então, a gente vê que a inteligência emocional, segundo a doutrina espírita, está muito, né, de acordo com a fala de Joana de Ângeles, com a fala de Emmanuel, com a fala de Rossandro Kirley, que fala também sobre essa questão do emocional. E a gente traz aqui, deixa eu ver se eu coloco aqui na tela para vocês, um videozinho muito interessante que fala sobre um assunto que nós vamos abordar agora. Eu vou tirar o áudio, vocês vão ouvir. Espera aí.
Eu cresci numa cidade pequena, muito pequena, 7.000 habitantes, para ser mais exata. Como eu cresci em um lugar assim, convivi com situações que só quem vive em cidade pequena sabe. Eu ia de bicicleta para a escola. Os pais das minhas amigas conheciam os meus pais. A referência sobre uma pessoa vinha com seu sobrenome. Pelo sobrenome, já se desencadeava toda uma árvore genealógica e ficava mais fácil, ou mais difícil, confiar em tal pessoa. A gente também conhecia todos os vizinhos. E trocava de tudo com os vizinhos. Faltou um ovo? Uma xícara de açúcar? Era só pedir para a vizinha. Agora, imaginem sair de uma cidade de 7.000 habitantes e vir morar numa cidade onde a população passa dos 8 milhões de pessoas. Parece uma mudança caótica, mas eu acho que no fundo eu tirei de letra. Óbvio que tivemos alguns problemas ao lidar com as novas burocracias, mas afinal de contas, trata-se de uma mudança de país. Nunca é fácil. Só que aqui a gente perde as referências. Não sou mais a filha do Donato, nem a esposa do Tiago, que trabalhava em tal lugar, vizinha do fulano. Já são 5 anos morando aqui e eu não sei o nome dos meus vizinhos. O caixa do supermercado não sabe o meu nome, nem onde eu moro. Não tenho crediário em nenhuma loja daqui. O pessoal da academia não sabe meu nome. Minha identificação é um código de barras. Poucas vezes rola conversa fiada no metrô. Eu sempre achei maravilhosa a liberdade de você poder ser quem você quiser. Mas existe aquela contradição de você não ser conhecido e, ao mesmo tempo, ter a sensação de que ninguém se importa com você. No meio disso tudo, nossa vida no bairro tem um personagem muito peculiar. O tio da banca de frutas. Eu não sei o nome dele, não sei a sua história, não sei onde ele mora. É um imigrante, como eu. Mas ele acaba desempenhando um papel bem peculiar nas nossas vidas. Ele marca a presença sempre. Faça chuva ou faça sol, faça frio ou faça calor, a banquinha de frutas está ali. Aparentemente, ele divide os turnos com outros colegas. Ele sempre lembra de mim. Quando eu fico um tempo sem comprar, ele comenta que eu nunca mais apareci. Ele ajuda a escolher as melhores frutas e é sempre sincero. Ele me avisa quando a temporada de blueberries vai acabar. Melhor comprar, mês que vem vai dobrar de preço. Ou amanhã teremos abacates melhores. Ele faz descontos especiais e, vez ou outra, ainda completa minha sacola com uma pera, uma banana ou uma ameixa. O tio das frutas é aquele rosto familiar no meio dessas 8 milhões de pessoas. Aquele que faz sua vizinhança ter cara de vizinhança. Aquele ponto de referência. É aquele lugar simples que o Whole Foods não conseguiu substituir, onde o cartão de crédito não é aceito e onde as sacolas não têm luxo. E eu fiquei devastada no dia que estava sendo atendida e vi um menino roubando uma banana, na maior cara de pau. Senti como se tivesse sido comigo e me senti pior ainda por não ter feito nada. Fiquei paralisada com o atrevimento do rapaz, cheio de panca, pegando uma banana sem pagar. Poxa, o tio é tão legal, ele não merecia ser roubado. Mesmo assim, talvez eu não fique sabendo caso ele adoeça ou morra. A vida fora do país pode trazer relacionamentos intensos ou rasos, e muitos com prazo de validade. Pessoas vêm para Nova York por diferentes objetivos: trabalhar, estudar, passear. Algumas cruzam o seu caminho, entram na sua vida e ficam para sempre. Outras farão uma passagem em breve e depois deixarão só lembranças, boas ou ruins. Não existe meio termo. Ou você tem pessoas com quem pode contar, ou não tem. Eu já tive diversas fases e hoje eu quero acumular pessoas, sabe? É mais ou menos assim. Você conhece pessoas legais e pensa: preciso manter essa pessoa na minha vida. Já tive um período sem amizades, sem companhias, sem ter com quem contar. Agora, sempre penso que preciso ter o maior número possível de amigos para nunca me sentir sozinha aqui. E de um jeito ou de outro, a gente finge que acredita que é para sempre. Porque no fundo, lá no fundinho, a gente sabe que cedo ou tarde, algumas dessas pessoas vão partir para outra aventura. Na verdade, todos nós estamos só de passagem. E no fim das contas, uma hora a gente percebe que não dá para ter tudo na vida e que cada escolha traz sempre uma renúncia. Bom, como vocês viram, né? É um videozinho curto de uma crônica, né? De uma pessoa que saiu de uma cidade do Paraná, em
muito pequena e foi morar em Nova York. E o que me chamou muita atenção com relação a ela foi o fato dela dizer que ela não conhecia ninguém pelo nome e que ninguém na academia sabia quem era ela pelo nome. Ela era apenas um código de barra. Isso, assim, bem expressivo, não é mesmo? Você chegar e não conhecer ninguém. E lá para o meio final ela comenta que os relacionamentos nesse mundo que nós vivemos hoje são relacionamentos rasos, né? Com prazo de validade. Isso também é muito, muito forte, né? E ela comenta que para ela se sentir assim, não solitária, né? Não se sentir solidão, que ela precisava acumular amigos. Isso também é muito significativo, principalmente por esse período no qual nós estamos passando, né, atualmente, com essas diferenças, né, de hábitos, né, enfim. Mas o que me chamou a atenção com relação a isso foi o fato também dela ter colocado a importância de se construir uma presença, né, de forma bastante sólida, não fluida. E essa questão da modernidade fluida, que é o que nós estamos falando agora, né, onde os relacionamentos são rasos, né, tudo é muito superficial, as pessoas não param, não abrem mais as suas janelas, não confiam mais, não penhoram na vendinha, né, essa coisa até que Cabo Frio perdeu, que Araruama perdeu, essa atmosfera familiar que já não existe mais. Isso tudo, esse pensador Bauman, em 1925, veio falar sobre modernidade líquida, que é justamente isso, né? Conforme a imagenzinha aí mostra, a gente saiu de uma evolução, estamos nos tornando números, né? Código barra. Nós não somos reconhecidos pelo nome, pelo sobrenome, mas pelo seu CPF. E isso é muito preocupante, né? E é impactante. E impacta não somente no nosso campo emocional, mas nos impacta no nosso corpo físico, né? Quem sou eu, afinal de contas, né? Qual é o meu papel no mundo? Como eu vejo o mundo? Como eu me sinto? Como eu sou sentida? Então, são questionamentos que a gente tem que parar e começar a refletir um pouco mais, né? E Goleman também, em 1995, ele vai dizer, né? O estudo confirma que as emoções perturbadoras fazem mal à saúde em certa medida. Descobriu-se que pessoas que sofriam de ansiedades crônicas, longos períodos de tristeza e pessimismo, incessante tensão ou hostilidade, implacável ceticismo ou desconfiança, corriam duplo risco de doenças, incluindo asma, artrite, dores de cabeça, úlceras, males cardíacos. E agora a gente vai mostrar para vocês o que exatamente Emmanuel falou 30 e poucos anos antes de Goleman. Nossas emoções doentias, mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se sobre nós mesmos depois de convertidos em ondas mentais, tumultuando o serviço das células nervosas que, instaladas na pele, nas vísceras, na medula e no tronco cerebral, desempenham as mais avançadas funções técnicas. Exatamente isso, o impacto que as emoções, nesse tempo frenético, nesse tempo frio,
de relacionamentos superficiais estão motivando, estão levando as pessoas a esse estado novo de patologia. Em 2009, Joana de Ângelo, no artigo do Reformador, vai dizer que as emoções têm sua origem nas experiências anteriores do ser, que se permitiu o estabelecimento de paisagens internas de harmonia ou de conflitos. E nessa fala, a primeira fala dela, ela diz: emoções têm origem nas experiências anteriores. Normalmente, a gente se remete a reencarnações passadas, né? Experiências anteriores à do presente. Mas essas experiências anteriores, elas podem ser do passado recente, né, da nossa primeira infância, da nossa segunda infância, quando o indivíduo que está ali formando a sua personalidade, a criança, o infante, vai reagir muito mais emocionalmente pelo discurso e os exemplos dos adultos do que propriamente da racionalidade que ela ainda está no processo de desenvolvimento. Então, é tão importante a gente entender isso para poder saber ter a responsabilidade de como nós estamos nos colocando frente ao outro, seja o outro uma criança de tenra idade, seja o outro um ser mais maduro. E ela prossegue: não se deve lutar contra as emoções, mesmo daquelas denominadas prejudiciais. Antes, cabemos o esforço para desviar-se a ocorrência daquilo que possa significar danos em relação a si mesmo ou a outrem. Então, assim, não adianta a gente querer fugir dos problemas, né? Os desafios, conforme a gente falou, eles vão existir. Então, se a gente não pode evitar, né, por exemplo, a tristeza, a decepção, se a gente não pode evitar a raiva, a irritação, o mau humor, a gente tem que entender que a gente precisa esforçar para controlar isso. E quando a gente se esforça nesse controle dessas emoções, nós estamos desviando a reação que tem isso imediatamente após expressada, né? Seja em nós, seja no meio externo, né? E ela lá na frente, ela fala que é preciso equilibrar o curso dessas emoções e que equilibrar também o direcionamento que se dá a isso, né? Porque a gente às vezes fica com raiva, vai chutando balde, né? Chutando cachorro. Não é assim. Você não pode evitar que sentir raiva, ou sentir mau humor, ou sentir decepção, ou sentir mágoa, mas você pode equilibrar o curso disso dentro de você. Você pode dar a isso uma direção positiva. Você pode dar a isso uma ferramenta de crescimento para você, né? De experiência. Então, na verdade, Joana de Ângelo está falando da questão da inteligência emocional a partir do momento em que você exerce a percepção. Lembra dos 4 pilares que nós estávamos citando lá no início? Então, percepção do que você sente, qual é a emoção que te domina. Segundo, a aplicação que você tem dela em si e no mundo exterior. Terceiro, o controle, né, do curso que você está dando a essa emoção. E o 4º pilar, que é justamente a aplicabilidade que você usa em relação ao outro. Então, assim, você tem essa emoção, por exemplo, se você estiver numa sala de reuniões, você está sentindo, você não é um ser que está ali isento de emoções, você sente aí as emoções constantemente. Aí você recebe uma crítica, né? Então, o que você faz com aquela crítica? Você explode? Né? Você revida na mesma intensidade? Então, essa é a questão. Em relação a isso, André Luiz também vai falar sobre a questão da inteligência como uma forma disciplinadora, né? Das células no próprio corpo. Então, ele diz: tecendo os fios da experiência, a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo as leis de ação, reação e
renovação. Isso que é interessante. Não é somente ficar preso na lei de ação e reação, é preciso empreender a renovação. Então, esse estímulo, ele vai encharcar o nosso organismo e vai definir a ação do nosso campo imunológico, das nossas defesas, pró ou contra a saúde. Então, a gente vê ali, né, que os problemas sempre eles vão existir, eles vão cair sobre você. Você tem duas opções: ou você os acumula de uma forma desorganizada e adoece com elas, ou você organiza e define e aprende e cresce com elas. E na minha pesquisa, encontrei a fala de Rossandro, né, que fala sobre essas 4 características do desenvolvimento da inteligência emocional. E ele fala do autoconhecimento, que é o que Goleman falou da percepção, o autocontrole, que ele também chama, o Goleman chama de controle, da consciência social e da gestão dos relacionamentos sociais. Muito interessante. Com relação ao autoconhecimento, eu destaquei uma fala que ele disse assim: como se muda aquilo que se acha não ter? Então, não adianta você querer mudar se você não sabe o que você tem que mudar. No autocontrole, eu destaquei essa fala: se você conhece a si mesmo, então você não será pego de surpresa. Porque se você vai, por exemplo, para essa reunião que eu falei, onde você apresenta um projeto, e esse projeto, dentro das pessoas presentes, ao ouvir o seu projeto, há uma que certamente vai te criticar de uma forma intensa, grosseira. Se você vai para lá despreparado, se você tem ciência que esse indivíduo está lá, você vai se sujeitar para quê? Né? Você tem que ter o autocontrole, porque você já sabe que vai receber uma crítica. Então, como você vai trabalhar a crítica é a grande novidade do momento. Então, ele diz de ouvir críticas e não retrucar com a pessoa que fez o comentário, ainda que de forma grosseira. Então, isso é ter o autocontrole, né? E quando ele fala também da consciência social, ele destaca a capacidade que se tem em conhecer tanto as pessoas como os ambientes. Pessoas que fazem piadas na hora errada, comentários em lugares impróprios, exibem uma ausência de consciência social por não se conhecerem e não se controlarem. Então, você veja bem, você às vezes acha que está assim, né, super agradando, mas você está sendo indelicado, porque você não tem uma consciência social, você não conhece aquele grupo de pessoas no qual você está ali presente, compartilhando, né, emoções e saberes. Então, quando você está num grupo, né, um grupo familiar, um grupo, né, social, enfim, que grupo que seja, você tem que entender que você está lidando com universos emocionais distintos. E o que às vezes é para você bem resolvido, para o outro não é. Então tem que ter essa consciência, né? De falar sem agredir, de falar, de expressar sua emoção sem desalinhar o emocional alheio. A questão da gestão de relacionamentos sociais, Rossandro fala uma coisa muito legal, ele diz assim: se é difícil gestar a nós mesmos, ou seja, administrar as nossas próprias emoções, difícil ainda mais gerir os relacionamentos. Achei isso fantástico, né? Que nós cobramos muito que o outro tenha o controle das emoções dele, mas nós mal conseguimos controlar as nossas. Então, isso aí é muito significativo. E assim a gente vai caminhando para o nosso estudo, né? Fazendo as nossas considerações finais, tirando de tudo que nós falamos, esses 4, né, pontos, né? O cérebro emocional é muito mais rápido que o cérebro racional, você tem que se lembrar disso, porque enquanto as emoções levam o ser humano à ação, a razão continua pensando e analisando. Isso é um ponto que a gente não pode deixar passar desapercebido. Segundo, entender que somos movidos principalmente pela emoção.
Não adianta você querer expressar aquilo que você não sente. Aquilo vai estar presente de uma forma ou de outra, através de movimentos corporais, através dos exemplos, através da fala, através da escrita, e entender, né, que tudo que você faz, tudo que você empreende na sua vida, está movido pela emoção. O grande lance é de que maneira você está intercedendo com sua inteligência racional. E aí se encontra um equilíbrio. Terceiro, quem tem inteligência emocional, olha só que importante, sabe pensar, sentir e agir de forma inteligente e consciente, sem deixar que as emoções controlem sua vida e se acumulem de forma a reproduzir ou criar traumas e doenças. E o quarto ponto, somente dando a devida importância ao nosso interior, nossas emoções, pensamentos e histórias de vida, conseguiremos conquistar uma sociedade emocional saudável. Então, pensar no coletivo. Então, não adianta nós cobrarmos uma sociedade mais cônscia do meio ambiente se nós, emocionalmente, não usamos a nossa capacidade para favorecer o bem-estar comum. E fechamos trazendo aqui várias falas, né, um resumo de vários autores, espíritas e não espíritas, para vocês perceberem como é que eles estão afinados em relação a essa temática da inteligência emocional. Então, esse pensador diz: as pessoas que têm uma maior certeza sobre os seus sentimentos têm um maior controle sobre suas vidas, agindo com maior segurança nas suas decisões, o que designa por inteligência emocional intrapessoal. Já Emmanuel já vai dizer o seguinte: toda emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem de máquina sensível. E toda a aflição amealhada é como ferrugem destruidora, prejudicando-lhe o funcionamento. Veja que interessante. Emoção violenta sobre o corpo é semelhante à martelada forte sobre a engrenagem do nosso corpo. Então, a gente precisa parar e pensar, né? Que emoção domina os nossos dias. E, percebendo qual é, trabalhá-la, né? Se for de uma forma nociva, trabalhar para que ganhe outro direcionamento. Já Daniel Goleman vai dizer: a inteligência acadêmica, ou seja, a inteligência dos saberes, né, nas universidades, enfim, pouco tem a ver com a vida emocional. Os mais brilhantes entre nós podem afundar nos recifes de paixões desenfreadas e impulsos desgovernados. Pessoas com altos níveis de QI são, às vezes, olha que interessante, pilotos incompetentes de suas vidas particulares. Ou seja, o racional, inteligência racional, é distinta da inteligência emocional. E Joana de Ângeles vai dizer também uma coisa muito interessante, quando ela diz: mantém o teu controle emocional em todas as situações. Sistema nervoso alterado, vida em desalinho. Muito interessante, né? Manter o controle, olha a inteligência emocional aí, é manter o controle, né? Para que a nossa saúde permaneça estável. E ela segue em outro momento dizendo: somente ao apreço de nossa incessante renovação mental para o bem, com o apoio do estudo nobre e do serviço constante,
é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos. Muito importante isso, não é mesmo? Buscar sempre a renovação. Lembra que nós falamos lá, que o autor disse? Ação, reação e renovação para o bem. O estudo nos oferece isso, a estar aqui nessas palestras dominicais, acordando cedo, é esse favorecimento que você está se permitindo ter para poder melhorar e consolidar o controle dessas suas emoções. É importante compreender que a inteligência emocional não é o oposto de inteligência racional. Não é o triunfo do coração sobre a cabeça, não é isso. É a interseção de ambas. Então, ter equilíbrio, ser um ser inteligente, uma pessoa inteligente, um indivíduo inteligente, é compreender que a inteligência emocional está de mãos dadas com a inteligência racional. E é a interseção dessas duas que faz você ter o equilíbrio necessário e também o crescimento para a sua felicidade. E Aristóteles, por fim, vai dizer: educar a mente sem educar o coração não é educação em absoluto. Olha só, não adianta você querer só educar a mente se você não educa o seu coração. A verdadeira educação está nessa interseção, né? Educar o racional e educar o emocional. Muito bom isso, né? Adorei essa frase dela. Aqui está a nossa bibliografia, né? Tiradas das nossas pesquisas que a gente vem apresentando. E nós deixamos aqui um recadinho, né? Mantenha-se seguro e saudável. Esse momento é um momento difícil, nós vamos passar certamente, mas é preciso que a gente tenha todo o controle necessário, né? Principalmente nessas dificuldades da vida, para que a gente controle as nossas emoções, apesar dos afastamentos e de estarmos muito mais próximos no dia a dia com aqueles que convivem conosco. Então, os ranços, né, estão aí explodindo, né, de contradições, de conflitos, mas passa, né? É preciso a gente agora entender que você tem uma inteligência emocional que você pode administrar, tá bom? E a gente fica aqui, né? Desculpe ter passado um pouquinho da hora, mas encerramos. E qualquer pergunta depois a gente responde via chat, tá bom? Muito bom. Denise, muito obrigado. A casa agradece, o SEAC agradece. Essa palestra maravilhosa, muito esclarecedora, edificante, que eu tenho certeza que trouxe muitos bons ensinamentos para todos que assistiram e que virão assistir. E eu quero aproveitar para reforçar novamente o pedido de que os nossos frequentadores agora virtuais acessem também nosso canal do YouTube e, por favor, deixem um like lá, se gostou ou não do conteúdo assistido, façam comentários e se inscrevam no canal para receber as notificações de novos vídeos que estão sendo colocados. Já temos mais de uma dezena, temos bastante vídeos lá de palestras e estudos, tá bom? Eu quero te convidar agora, Denise, para finalizar com aquela prece de encerramento, tá? Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Meus queridos companheiros, é um dia muito especial, porque é um dia único na sua vida. Você não vai tê-lo outra vez. Então, vamos aproveitar esses momentos, serenar os nossos corações. Vamos abrir as nossas mentes, porque eu tenho certeza que nesta hora tão única, o seu amigo espiritual ao seu lado está, abraçando-o, reconfortando, inspirando, para que você viva intensamente esse seu momento de caminhada. E assim envolvidos nessa energia boa e salutar,
Agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade de termos contato com a doutrina espírita, que se tornou a companheira, que nos ensina todos os dias a sermos pessoas melhores. Que a tua paz, doce, serena, toque os nossos corações, alcança todos os corações aflitos, alcance a todos que precisam de saúde, a todos que precisam de luz, de esclarecimento. Amado Mestre, obrigada pelos teus ensinos que muito nos reconfortam. Obrigado por acreditar em mim, em nós, por estarmos nesse momento caminhando juntos, entrelaçados num ideal comum, que é a paz, que é a felicidade para todos. Que a tua alegria, Senhor, seja nossa em todos os momentos de nossas vidas. E que cada um de nós possamos estar contigo agora e sempre. Que assim seja.